Gratidão pela graça. Certa vez, um homem foi chamado para pintar um barco. Trouxe com ele lixa, pincéis, tinta, tudo necessário, e pintou o barco com um vermelho brilhante, como foi contratado para fazer. E enquanto pintava, ele viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco e observou um furo e decidiu consertar. Terminou a pintura, recebeu o valor combinado e se foi. Passando 3 dias, o dono do barco procurou o pintor e lhe deu de presente um belo valor. O pintor ficou surpreso e disse: "Mas já fui pago pelo serviço." Disse ele: "Isto não é pela pintura, é por ter consertado o furo no barco." Mas foi um serviço tão pequeno. E o dono do barco explicou: "Meu caro amigo, você deverá saber o que aconteceu. Quando eu pedi que pintasse o barco, eu esqueci de falar deste furo. Quando o barco secou, meus filhos pegaram o barco e saíram para uma pescaria. E eu não estava em casa naquela hora. Quando voltei e notei que eles tinham saído com o barco, eu fiquei desesperado, porque me lembrei do furo no fundo do barco. Imagina o meu alívio e alegria quando eu vi eles voltando são e salvos. Examinei o barco e vi que você havia consertado o barco. Você salvou a vida dos meus filhos." Esta ilustração nos remete à mensagem da cruz. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como receber? Aos Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e que com a boca se faz confissão para a salvação. Grande exemplo de gratidão. Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 9. Estando ele em Betânia, reclinando a cabeça em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quando o alabastro derramado exalou ali o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, indignaram-se alguns entre si e diziam:
Para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podes fazer-lhes bens. Mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Assim como o pintor do barco não mediu esforço para consertar o barco, Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário, para todos aqueles que nele crer sejam salvos, trazendo para o homem infrator o perdão dos seus pecados e salvação. Ajude uns aos outros, assim como Jesus fez. Ele é o grande exemplo. Mesmo em pequenas ações, saibam que podem causar grandes resultados de alegria e paz. Não importa para quem, quando, seja de perto ou de longe, se você tiver oportunidade, ajude, enxugue as lágrimas de alguém com oração e uma palavra amiga. Diga: Jesus te ama e para todo o seu problema tem a solução.